Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Começando mais um dia, esse que é um sábado, né? Sábado da gratidão. Sábado é o momento da gente agradecer a Deus, colocar nossas vidas diante do Senhor, de forma com o sentimento de humildade, reconhecimento e gratidão, que sem Deus nós não somos absolutamente nada. Finalizar a semana é o momento propício para vivermos o momento de agradecimento e reconhecimento, que Deus é tudo em nós. Vamos agora preparar o nosso coração para acolher a boa nova, a boa notícia, o Evangelho de Jesus. Hoje ele está no livro de Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhes perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não. Só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho hoje nos narra Jesus ensinando mais uma vez, Jesus como mestre, como guia, como mentor. O verdadeiro mestre, o verdadeiro mentor, o verdadeiro guia, a nossa única e maior referência. Jesus, nesse Evangelho, ele nos ensina através de uma parábola, e eu não vou explicar, porque o próprio discípulo, os discípulos, ao chegar em casa, questionam Jesus acerca da parábola, que Jesus conta, que um semeador saiu a semear e que uma parte da semente caiu no caminho, os pássaros comeram, outra parte do caminho das sementes caíram numas pedras, o sol queimou, outras partes das sementes caíram no meio dos espinhos
nasceu, cresceu, mas depois os espinhos foi lá e sufocou. E outra parte da semente caiu em terra boa, que deu fruto, 100 por 1. Parece que essa parábola é direta, mas os discípulos tiveram dúvidas e perguntaram ao mestre o que significava. E Jesus aqui é categórico, onde ele explica que a semente é a palavra de Deus. A semente é a boa nova, a semente é o evangelho, a semente é esse evangelho que você ouve aqui todos os dias. E essa palavra de Deus, ela cai em 4 solos, em 4 terrenos. E aqui eu já quero que você pense comigo, qual é o terreno do teu coração? Qual é o terreno que mais parece com a tua vida? Essa palavra que você ouve aqui, ou que você ouve numa missa, ou que você ouve num culto, numa pregação, esse louvor que você ouve, ele está caindo em qual tipo de terra, de solo, de situação? Na parábola que o mestre nos conta, existem 4. Primeiro, à beira do caminho. À beira do caminho são aquelas pessoas que se empolgam, né? Que ouve a palavra e se empolga no primeiro momento, mas que logo é só uma coisa bem passageira. Ele tem até vontade de começar a caminhar, recebe ali com alegria, mas logo vem o pássaro e rouba, né? Logo vem as distrações, vem as situações da vida, você já começa a focar no teu trabalho, você já começa a focar nas outras coisas e você deixa de lado. Aquela palavra foi embora muito rápido. Esse é o primeiro terreno, à beira do caminho. Um outro terreno é o nas pedras. Ele chega a nascer e quando ele começa a crescer, ele não consegue. Por quê? Porque não tem raiz, não tem espaço. São aquelas pessoas que não aprofundam na fé, são aquelas pessoas que não buscam estudar, que não buscam se capacitar. São aquelas pessoas que não se permitem ser mudadas por Jesus. Elas são, como falar? Elas não se permitem aprofundar a sua fé e como ela não tem raiz, aquele terreno endurecido, pessoas que ouvem Jesus falar do perdão, mas ela não perdoa, porque seu coração está endurecido. Ela ouve Jesus falar de generosidade, mas ela não doa. Essas pessoas, esse tipo de solo, quando o sol sai, o sol seca essa palavra, só seca essa semente. Ele começa a crescer, mas é um terreno duro, seco, um terreno pedregoso. Esse é o segundo. O terceiro terreno é uma terra boa, a semente nasce, a semente cresce, tem raiz, a semente começa a crescer, mas o grande problema desse solo agora são os espinhos, as tentações, a busca pelo caminho largo, pelo caminho das curtições, dos prazeres, os apegos aos bens materiais, a avareza, o egoísmo. São aquelas situações que vêm para sufocar a nossa fé. Ela até nasceu, ela até cresceu, mas ela não consegue dar frutos, porque os espinhos sufocam. A gente precisa tomar muito cuidado com ambientes que sufocam a nossa fé. Devemos tomar cuidado com o nosso terreno para limparmos, para tirarmos esses espinhos.
para que de fato possamos dar frutos. Muitos corações não dão frutos porque a tentação, os espinhos sufocam. E por fim, existe o quarto solo, que é o solo, a terra boa. Essa semente cai e ela nasce, e ela cresce, e ela dá frutos, 100 por 1, porque encontrou uma terra boa. E eu quero encerrar essa reflexão de hoje, que é o último dia da semana, perguntando para você: qual é o tipo de solo que hoje está o teu coração? Essa palavra que você ouve, ela cai à beira do caminho? Ela cai num coração cheio de pedras? Ou ela cai num coração, num solo que tem muitos espinhos e sufocam? Ou ela cai numa terra boa, numa terra forte, numa terra bem adubada, bem protegida, sem pedras, sem espinhos, e ela está preparada para dar frutos na perseverança? Pensemos como anda o nosso coração no dia de hoje, e cada um de nós busquemos tornar o nosso coração, a nossa vida, um solo fértil, onde a palavra do Senhor possa germinar, crescer e dar frutos. Um ótimo dia para você, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cuide para você tomar sempre as melhores decisões. Até amanhã, se Deus quiser.